Salve, galera! Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Eu sou o professor Humberto Moreira Espíndola, farmacêutico, e hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre interferentes da farmacocinética. O que seria isso? Uma das partes mais importantes da farmacologia é entender a farmacocinética, que nada mais é do que o movimento que os fármacos fazem no organismo. Essa é uma área da farmacologia que, sem dúvida, gera bastante dúvidas, né? As pessoas sempre têm muitas perguntas, eu vejo isso com os meus alunos, que é entender exatamente como acontece esse movimento dos fármacos, o processo de absorção, distribuição, biotransformação e excreção, e por que eles podem ser alterados. Essa base da farmacologia é extremamente importante para você entender a farmacologia clínica. Eu sempre digo o seguinte: não existe farmacologia clínica sem a farmacologia básica. Certamente vocês já viram muitos vídeos por aí, né? Se você caiu aqui nesse vídeo, você está procurando informações sobre farmacocinética, mas eu te garanto que esse aqui você vai entender tudo. Em poucos minutos, você vai entender tudo sobre os interferentes da farmacocinética. Bora? Vou projetar aqui o slide para vocês, para poder rapidamente aqui mostrar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é extremamente relevante e vai fazer uma boa diferença aí na vida acadêmica e profissional de vocês, tá certo? Então vamos acompanhar aqui uma imagem apenas, um esquema que eu sempre utilizo, inclusive nas minhas aulas, esse esquema para mostrar, né, as fases da farmacocinética e os interferentes. O meu objetivo principal aqui é mostrar os interferentes, ok? O que vai de certa forma, conseguir alterar esses processos farmacocinéticos e qual é a grande importância disso daí, certo? Bom, primeiro vou fazer um overview aqui sobre a farmacocinética em si. Como é que eu defino farmacocinética? A farmacocinética nada mais é do que o estudo do movimento do fármaco no organismo. Por quê? Você sempre vai ter, a cinética, ela sempre vai seguir uma linha, uma lógica. Qual é a lógica da cinética, né? Qual é a lógica da farmacocinética? Nós temos um momento, primeiramente, da administração de um fármaco. Essa administração ela pode ser feita por diferentes vias. Então, nós temos lá a via oral, via... Né, a gente pode dividir as vias entre enterais e parenterais, né? Então, aquelas que têm absorção via trato gastrointestinal são as vias enterais, como, por exemplo, a via oral, propriamente dita. Aquelas que são injetadas são as vias parenterais, como intramuscular, intravenosa e subcutânea. Bom, as diferentes vias, já começa aqui, ó, de acordo com a via de administração, nós já vamos ter um processo cinético completamente distinto. Se nós pensarmos, por exemplo, na via oral, aonde eu posso ter a absorção acontecendo pela via oral? Na imensa maioria dos casos, a maior proporção do princípio ativo vai ser absorvido de fato no intestino delgado, mas dependendo da característica química do princípio ativo, ele poderá ter uma boa parte dele também sendo absorvida ao nível do estômago, certo? Não é uma taxa muito grande, mas ela vai acontecer. Por quê? No processo de absorção, nós temos um fármaco que está atravessando por membranas. E a grande sacada para você entender diferentes vias de administração é você olhar exatamente isso. Que tipos de membranas que fazem parte daquela via cujo fármaco vai ter que atravessar por essas membranas. Quando eu falo de entender os interferentes, é exatamente pensando nesse ponto. Não esqueçam o seguinte: para um fármaco circular no organismo, para um fármaco ser absorvido, para um fármaco ser distribuído e até mesmo excretado, ele precisa necessariamente atravessar membranas. Esse é o grande desafio de qualquer princípio ativo: atravessar membranas. Aí, o que acontece? Esse fármaco, para atravessar membranas, ele não vai ter muita ajuda das membranas para fazer esse processo. Por isso que o movimento mais importante dos fármacos através dessas membranas é o movimento de difusão passiva, ok? Difusão passiva. O que é uma difusão passiva? A difusão passiva é quando você tem uma substância que está atravessando uma membrana sem gasto de energia e sem ajuda.
ela não tem nenhum transportador para ajudá-la a fazer isso, e ela também não vai ter gasto de energia na forma de ATP, ela não tem uma bomba propulsora para fazer esse processo. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, o principal movimento de qualquer fármaco através dessas membranas, que vai desde a administração até a completa eliminação desse fármaco, ok? Todo o processo, o que vai controlar? Como, a velocidade e de que maneira esse fármaco consegue ir difundindo passivamente pelas diferentes membranas. Guardem esse conceito, guardem essa ideia. O que manda aqui no movimento, nos interferentes da farmacocinética, é a difusão passiva. Bom, para haver essa difusão passiva, nós temos que pensar o seguinte: quais são as características que eu preciso considerar aqui? Duas coisas eu preciso pensar nas características. Primeiro, as características das membranas. Segundo, as características do fármaco em si. Se não houver uma compatibilidade entre esses dois, o movimento vai ser prejudicado. Então vamos lá. No processo de absorção, tá? Aqui nesse esquema, nós estamos... Isso aqui é um grande resumo que eu sempre trabalho nas minhas aulas, que é bem legal, bem interessante, dá pra gente discutir todos esses processos aí. Vamos imaginar, olha, que esse pontilhado verdinho aqui mimetiza aí como se fossem as membranas plasmáticas, tá? Independente de qual tipo de membrana você quiser imaginar aí. Membranas compartimentais, membranas de absorção, de distribuição, barreira hematocefálica, barreira placentária, não importa. Membranas por onde um fármaco precisa atravessar para fazer todo esse movimento dele, ok? Vamos olhar primeiro na absorção. O que está acontecendo? Imagina o seguinte, eu tenho um princípio ativo que foi administrado aqui e ele precisa agora sofrer o processo de absorção, ou seja, ele precisa atravessar aqui por essa membrana e chegar na circulação sistêmica, ele precisa chegar na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, nós vamos dizer que esse fármaco está biodisponível. Ele está com a sua biodisponibilidade, quer dizer, ele chegou na corrente sanguínea e dali ele está pronto para poder ser distribuído e produzir seus efeitos farmacológicos. Agora, o que vai interferir ali, primeiramente, olhando na absorção? A gente tem aqui alguns fatores que são fundamentais de você entender. Primeiro fator importantíssimo da absorção é a lipossolubilidade. Essas membranas aqui, a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica. É uma bicamada lipídica. Portanto, ali está cheio de fosfolipídio. Os fosfolipídios de membrana, que são gorduras. Tem ácidos graxos ali. Então, primeiro grande fator que vai interferir no processo de absorção e também nos demais é a lipossolubilidade, ok? A lipossolubilidade significa o seguinte: quanto mais lipossolúvel um fármaco for, mais rápido e facilmente ele vai conseguir atravessar pelas membranas. Primeiro grande princípio é esse: lipossolubilidade. Por conta daquela questão da afinidade que eu já tinha falado antes, né? Quanto mais lipossolúvel ele for, mais facilmente ele consegue se concentrar aqui nessa membrana para fazer a passagem desse fármaco de um compartimento para outro compartimento. No caso aqui, vamos supor uma administração por via oral, onde esse fármaco está sendo absorvido no intestino delgado, por exemplo. Então, lipossolubilidade é o primeiro. A lipossolubilidade, ela vai interferir também no processo de distribuição desse fármaco? Com certeza vai também interferir no processo de distribuição. Por quê? Olhem no esquema. A distribuição é aquele momento em que o fármaco ele vai chegar até os seus alvos de ação farmacológico. É o momento que esse fármaco precisa sair da circulação sistêmica, sair da corrente sanguínea e atravessar por outros compartimentos até chegar no alvo de ação esperado por ele, para produzir os efeitos farmacológicos. Então, a lipossolubilidade também vai interferir aqui na distribuição? Sim, a lipossolubilidade também vai interferir na distribuição desse fármaco.
Da mesma maneira, quanto mais lipossolúvel ele for, mais rápido e facilmente ele consegue se distribuir entre os tecidos. Inclusive, uma boa parte desse fármaco vai ficar depositado em alguns tecidos, como principal, o tecido adiposo. Vejam como faz sentido. Fármacos altamente lipossolúveis têm uma rápida e fácil distribuição, entretanto, eles terão um fácil armazenamento também em tecido adiposo, tá? Esse é um ponto bem importante, uma vez que o fármaco que está no tecido adiposo, ele está preso lá, ele não vai chegar no alvo de ação, ele não vai atingir o alvo de ação, portanto, ele não vai produzir efeitos farmacológicos enquanto ele estiver preso lá no tecido adiposo, ok? A lipossolubilidade vai interferir na biotransformação? Vai também, porque vejam, a maioria dos fármacos eles vão ser biotransformados no fígado, certo? E o fígado tem uma célula, é composto por uma célula chamada hepatócito. E o hepatócito, drogas altamente lipossolúveis passam muito facilmente também pela membrana do hepatócito. Portanto, quanto mais lipossolúvel, mais rapidamente ele também atingirá lá as enzimas hepáticas, como o citocromo P450, por exemplo, para ser biotransformado e posteriormente ser excretado. A lipossolubilidade interfere na excreção da mesma forma, percebam, existe uma membrana para ser atravessada, então sim, a lipossolubilidade também vai interferir no processo de excreção dos fármacos. Lembrando o seguinte, o grande objetivo de uma biotransformação é deixar esse fármaco que era extremamente lipossolúvel, transformá-lo em algo mais hidrossolúvel, mais polar. Esse é o grande objetivo da biotransformação. Por quê? Quanto mais hidrossolúvel ele estiver, menor vai ser a chance de, durante o processo de excreção, especialmente na excreção renal, esse fármaco seja reabsorvido e redistribuído, podendo, inclusive, manter lá mais tempo seus efeitos farmacológicos, ok? Então, a lipossolubilidade ela é muito importante até no processo de excreção. Quanto mais lipossolúvel, mais lentamente eu vou ter o processo de excreção. Lembrando que a principal maneira de excretar fármacos é pela via renal, ok? É pela urina. O que você elimina pelas fezes? Basicamente são as drogas por via oral que você não absorveu. Eventualmente, né, você tem ali absorção. O fármaco não deu tempo, vamos dizer assim, dele absorver, ele vai ser excretado pelas fezes. Produtos de biotransformação que não foram convertidos em moléculas hidrossolúveis, que acabam sendo drenados ali do hepatócito junto com a bile, que vai cair no intestino e acaba sendo excretado pelas fezes, ok? Então, por isso que a lipossolubilidade interfere também fortemente aqui no processo de excreção. Segundo fator que interfere fortemente na nossa farmacocinética, o chamado grau de ionização. O que é o grau de ionização, gente? Isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá? O grau de ionização é o seguinte: ionizar uma molécula significa inserir cargas nela, seja positiva, seja negativa, transformá-las em íons. De que maneira que um fármaco vai ser ionizado? Primeira coisa, o fármaco, quando é administrado, ele está na sua forma molecular, ou seja, ele está na sua forma não ionizada, ok? Não ionizada. Só que é o seguinte, os fármacos em geral, eles são ácidos ou bases fracas. Quando um ácido está em um meio ácido, esse fármaco, né, sendo ácido, estando em um meio ácido, ele não deve sofrer grandes interferências desse ambiente ácido onde ele está. Por quê? Porque ele é um fármaco ácido. Ao mesmo tempo que fármacos alcalinos, fármacos básicos, se estiverem em um meio alcalino, em um meio básico, também não devem sofrer uma grande alteração. Por quê? Porque aquele meio compactua da semelhança de pH, da faixa de pH que esse fármaco tem, né, em relação ao local onde ele está. Agora, quando você tem um fármaco ácido, que é inserido em um meio alcalino, em um meio básico, o que acontece com esse fármaco? O meio alcalino, o meio básico, vai tentar fazer um processo de neutralização, literalmente, com esse fármaco.
E esse processo vai gerar o quê? A dissociação do fármaco, ou seja, ele estava na sua forma molecular, ele agora vai ser dissociado, ele vai ser quebrado. Lembrem dessa palavra, porque eu gosto muito de usar esse exemplo, que fica mais visual para nós. Ele vai ser quebrada essa molécula, alguma parte dela vai ser quebrada, né, vai ser retirada ali, e dessa quebra vai haver uma ionização, tá? Vai haver uma ionização. Se for um fármaco básico entrando em um meio ácido, esse fármaco vai ganhar uma carga positiva. Se for um fármaco ácido entrando em um meio básico, ele vai acabar ganhando uma carga negativa, tá? Então, qual é o grande ponto aqui? Se existem cargas, gravem isso. Se existe carga, significa que essas moléculas estão mais ionizadas. Moléculas ionizadas não atravessam pelas membranas. Olha que interessante. Se ela está ionizada, ela não atravessa pelas membranas. Ó, então, se eu tiver aqui cargas, a molécula não consegue atravessar a membrana plasmática. Portanto, isso vai interferir, gente, desde a absorção até a excreção também. Como que isso interfere na absorção? Um fármaco que seja ácido, quando ele é administrado fracamente ácido, né? Tem que ser. Quando ele é administrado pela via oral, no momento que ele está no estômago, se ele estiver desprotegido, no estômago ele vai estar mais na sua forma não ionizada do que na forma ionizada. Então, ele já inicia o processo de absorção no próprio estômago. Não é uma taxa muito relevante, mas vai acontecer. E assim que esse fármaco ele começa a chegar no intestino delgado, que é uma região mais alcalina, por conta do bicarbonato de sódio que tem ali, que há uma descarga de bicarbonato, né? Sempre que você tem esvaziamento gástrico, essas moléculas não ionizadas que estão ali chegando, elas começam a ser ionizadas. Então, você imagina que vai ter uma proporção desse fármaco ácido que começa a sofrer aumento no seu grau de ionização. Essas moléculas não serão absorvidas e apenas aquelas que não forem ionizadas conseguirão atravessar pelo endotélio, pelo epitélio gástrico, né, pelo epitélio intestinal, ali, pelos enterócitos, para ser absorvido. Isso explica por que tem fármacos que precisam estar em formas farmacêuticas gastroresistentes, que sejam protegidas dos ácidos do estômago, que é um pH extremamente baixo. Imagina outra situação, você tem um fármaco que é alcalino, que é mais básico, ele precisa passar intacto pelo estômago para não aumentar o seu grau de ionização e conseguir ser dissolvido e absorvido em nível intestinal, que é onde tem um pH mais próximo do dele. Por isso que quando você tem cápsulas que são comprimidos revestidos, por exemplo, você não pode ir lá cortar o comprimido. Cápsulas, mesma coisa. Você não pode abrir a cápsula, colocar no copo d'água e tomar por via oral. Por quê? Porque você vai aumentar o grau de ionização daquele princípio ativo. E isso vai interferir na ação farmacológica? Com certeza. Se eu tenho menos fármaco atingindo a circulação na sua forma livre, obviamente eu vou ter menos fármaco atingindo o alvo de ação, promovendo os efeitos farmacológicos. Então é muito importante, quando você vai avaliar uma farmacoterapia, quando você vai olhar lá no seu paciente, você vai prescrever medicamentos, a orientação correta sobre a forma de utilização desse medicamento, porque o grau de ionização vai fazer toda a diferença, ok? Na distribuição, isso também vai interferir, o grau de ionização, sem a menor sombra de dúvidas. E o princípio é exatamente o mesmo. Imagina o seguinte, na distribuição, nós temos esse fármaco indo para muitos diferentes compartimentos. Imagina que o teu organismo ele é todo compartimentado, então todos os lugares aonde esse fármaco consegue atingir, né, seja pela circulação sistêmica, né, pelos capilares, vai saindo ali dos capilares e vai atingindo célula por célula, vai atravessando membrana por membrana, nós podemos separar esse organismo como uma série de compartimentos. Em algum desses compartimentos vai estar o alvo de ação do teu fármaco. Em algum desses compartimentos. E aqui, o pH desses compartimentos vai fazer toda a diferença para nós entendermos até onde esse fármaco consegue chegar. Então, a analogia é a mesma. Eu tenho lá um fármaco livre, que está na sua forma não ionizada, ele vai conseguindo atravessar pelas membranas.
Agora, imagina a situação, você tem um fármaco que é alcalino, ele está livre, beleza, não está na sua forma ionizada, ele começa a atravessar membranas e vai atingindo compartimentos que tenham um pH mais ácido. O que vai acontecer com esse fármaco? Conforme ele vai atravessando essas membranas, ele vai aumentando o seu grau de ionização. Vai aumentando a quantidade de moléculas ionizadas. E o que acontece naturalmente com esse fármaco? Em algum momento ele vai parar de se distribuir. Então aqui é muito importante a gente entender isso, porque isso explica por que a distribuição, na distribuição, nós nunca vamos ter o fármaco de maneira uniforme em todo o organismo. Por quê? Porque o organismo tem diferentes pHs. Os compartimentos orgânicos, eles têm diferentes pHs. Obviamente, nós temos esses pHs muito próximos, devem estar sempre próximos do que é fisiológico, né, de 7,35 a 7,45 de pH, mas essa pequena diferença, essa faixa, esse pequeno range aí, né, de diferença, já vai fazer diferença no movimento que esse fármaco vai ter, ok? E a excreção? De que maneira que o grau de ionização interfere na excreção? Super importante entender isso. Olha o raciocínio. Se aumentar o grau de ionização dificulta a absorção e distribuição, para a excreção é o contrário. Para eu acelerar a eliminação de um fármaco, para evitar que ele seja reabsorvido e redistribuído durante o processo de excreção, qual é a grande sacada aqui? É justamente aumentar o grau de ionização. Quer dizer, se o indivíduo se intoxicou eventualmente com uma droga mais ácida, qual é a estratégia farmacológica que eu posso fazer aqui para aumentar o grau de ionização e aumentar a excreção? Eu posso alcalinizar esse paciente. É uma medida muito comum aí, né? Então, se intoxicou com um medicamento, um fármaco ácido, administração intravenosa de bicarbonato de sódio. O que vai fazer esse bicarbonato? Como ele vai acabar aumentando o pH da urina, o fármaco que estiver passando ali pela filtração glomerular, quando encontra um local mais alcalino, naturalmente vai haver um aumento no grau de ionização e vai ser muito mais difícil desse fármaco ser reabsorvido no néfron. Não esqueçam que o néfron ele faz filtração, reabsorção e secreção, e depois a excreção, né? Então, no processo de reabsorção, boa parte do fármaco que é filtrado lá no glomérulo é reabsorvido no próprio néfron. Então, quando você aumenta o grau de ionização lá no néfron, nós estamos acelerando o processo de excreção e, com isso, você está reduzindo a quantidade do fármaco que vai estar livre. Essa é uma estratégia de desintoxicação extremamente importante. Tá? Aumentar o grau de ionização para acelerar o processo de excreção. Bem, outro processo que... Esses aqui, gente, sem dúvida, são os dois principais interferentes da farmacocinética. O grau de ionização e a lipossolubilidade, tá? Eu posso elencar outros aqui, como, por exemplo, o tamanho da molécula. Em geral, moléculas que... O peso molecular e o tamanho dela, né? Em geral, moléculas muito grandes, elas também terão dificuldade de atravessar membranas, principalmente no processo de absorção e distribuição. Nesses casos, nós temos aí, às vezes, moléculas que são mais hidrossolúveis, que atravessam através de poros, né? As chamadas aquaporinas, que são poros específicos ali na membrana plasmática que permite, né, a transferência de água de um compartimento para outro, extremamente importante. Outra interferência que nós temos muito forte é, depois que esse fármaco ficou biodisponível, a hora que ele chega na corrente sanguínea, ele vai sofrer a ligação das chamadas proteínas plasmáticas. Quem é a principal proteína plasmática? É a albumina. E essa albumina, ela é uma proteína grande. Portanto, a parte do fármaco, a fração do fármaco que está ligada nessa proteína, ela não vai sair da circulação sistêmica. Ele não vai conseguir sair da corrente sanguínea. Portanto, enquanto esse fármaco estiver ligado na proteína plasmática, ele não vai promover efeitos farmacológicos. Ele vai ficar circulando na corrente sanguínea. Como é que eu posso ter algum tipo de interferência aqui nesse processo, né? Que interfere diretamente na distribuição, ok? Ligação à proteína plasmática é uma interferência diretamente na distribuição e que, obviamente, vai se refletir depois na
ação farmacológica. Sempre. Não esqueçam isso. Didaticamente, a gente sempre divide farmacocinética e farmacodinâmica. Entretanto, não dá para a gente desvencilhar as duas coisas, porque a farmacodinâmica é exatamente aqui, né? Farmacodinâmica é o que está acontecendo lá no alvo de ação. Farmacocinética é todo o resto que está aqui nesse esquema, né, que eu montei aqui para poder explicar um pouquinho isso aqui para vocês, ok? Então, mas como é que eu posso aumentar a fração? É possível aumentar a fração livre do fármaco e acabar aumentando os efeitos farmacológicos? Sim, é possível. De que maneira? Ora, se eu tenho ali uma albumina, cujo fármaco está ligado nessa albumina, imagina que aqui é albumina, o fármaco está lá ligadinho nela. E, eventualmente, eu administro outro fármaco que também tem afinidade pela albumina. Quer dizer, esse outro fármaco vem aqui e tenta ocupar os mesmos lugares que o primeiro fármaco estava ocupando. O que vai acontecer com esse fármaco que estava ligado? Exatamente isso que vocês estão pensando. Esse fármaco vai ser deslocado da albumina, quer dizer, vai aumentar a sua fração livre, consequentemente vai aumentar, provavelmente, né, vai aumentar a quantidade desse fármaco que chega no alvo de ação, promovendo assim os efeitos farmacológicos. Esse aqui é um princípio básico das interações medicamentosas. Tem um monte de interação medicamentosa que acontece exatamente aqui. Posso dar um exemplo para vocês? Varfarina e AS. Olha que interessante. A varfarina, que é um anticoagulante, onde é que é a ação da varfarina? Obviamente, ela é na própria circulação sistêmica. Então, a varfarina não precisa ser distribuída. O efeito dela é na corrente sanguínea para evitar a formação de trombos, certo? Ela é um anticoagulante. Beleza. A varfarina, gente, ela funciona ela precisa de apenas aproximadamente 2% dela na sua forma livre. Ao passo que 98% aproximadamente vai ficar ligado na albumina. Então, 2% apenas da varfarina livre é suficiente para gerar os efeitos anticoagulantes dela. Ela é uma inibidora da vitamina K, né? Então, ela diminui, inibe, reduz lá a ativação dos fatores de coagulação. Beleza. Se você administra um AS junto, na dose lá de 500 miligramas, né, uma aspirina, o que essa aspirina faz com a varfarina? A aspirina, ela tem a mesma afinidade, ela tem afinidade pelo mesmo sítio de ligação da albumina que a varfarina tem. Então, imagina a situação em que esse AS desloque 1%, 2% dessa varfarina que estava aqui, ó, ligado na proteína plasmática. O que vai acontecer? Imaginemos que ele desloque 2%. Ao deslocar 2%, eu somo com esses outros 2 e agora eu vou ter quanto? 4% de varfarina livre. Se eu tiver 4% de varfarina livre, eu estou literalmente dobrando a quantidade de varfarina livre. Isso pode gerar episódios hemorrágicos. Nossa, mas é tão fácil assim, professor? É muito fácil, muito possível. Se você tiver condições para isso, se houver uma lesão gástrica, por exemplo, uma úlcera ativa, ou uma malformação em algum capilar sanguíneo, em alguma artéria, artérias quase tem não, tá? São mais capilares, né, de onde pode vir mais esses acidentes, né, de hemorrágicos e tal, pode sim acontecer, tá? Então esse é um princípio de interação extremamente interessante. Interações farmacocinéticas existem várias. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui só falando sobre interferentes, sobre interações farmacocinéticas, tá? Vai ficar para um outro momento aí. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Isso daqui é um resumo, tá? Para vocês entenderem alguns dos principais interferentes da farmacocinética. É super importante. Se você estiver estudando farmacologia, na graduação, na pós-graduação, se você prescreve, se você faz análise de farmacoterapia de pacientes, ou se você é outro profissional da saúde, e que qualquer profissional da saúde, né, mesmo que você não mexa diretamente com medicamentos, o teu paciente muito possivelmente estará usando algum tipo de medicamento. Então, por isso que entender as bases da farmacologia é fundamental, ok? Geralmente, quando a gente vê isso aqui lá na graduação, a gente vê tão rápido, né? Você fica lá preocupado em estudar para uma prova e tal, mas depois que você começa a fazer uma relação entre a farmacologia básica e a clínica,
e a farmacologia clínica e o efeito, mesmo a terapêutica, fica muito mais claro, fica muito mais interessante de estudar as bases da farmacologia, ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Eu não posto muitos vídeos, mas aos poucos, né, conforme eu vou pensando em conteúdos interessantes para vocês, eu vou trazendo aqui. Espero que vocês curtam, tá? Me sigam também lá no Instagram, @Prof. Humberto Espíndola. Estamos lá também. Tchau para vocês.